Eleanor era viúva, sozinha, julgada. Uma noite no boteco sentiu um olhar diferente sobre ela. Virou-se furiosa e gritou: "Achou algo interessante, me olhando desse jeito?" O peão baixou o chapéu, tremeu e foi embora em silêncio. Ela não sabia a verdade. 2 anos atrás, esse homem a encontrou chorando na beira de um rio, salvou a vida dela, deu esperança. E agora, ela o tinha humilhado sem reconhecê-lo. Mas quando descobriu quem ele era de verdade, tudo mudou. Se você já magoou quem mais te amava sem saber, deixe seu like. É sua forma de dizer "eu também entendo", comenta. Você acha que ela vai conseguir se perdoar? Acha que ele vai ficar? A fumaça do cigarro subia pelas vigas do Poeira Vermelha como cobras preguiçosas, fazendo desenhos que Eleanor Hayes já tinha aprendido a ignorar. O piano desafinado tocava uma música que ninguém ouvia de verdade, só um barulho de fundo para as vozes grossas, as risadas falsas, o barulho de copos sujos. Ela andava entre as mesas com o jeito de quem já marcou cada passo 1000 vezes. O vestido simples batendo logo acima do tornozelo. Uma provocação sem querer num lugar onde as mulheres direitas cobriam cada pedaço de pele. 2 anos. 2 anos desde que James morreu naquele duelo confuso que ninguém explicou direito. Desde que o sócio dele fugiu com o dinheiro. Desde que Eleanor virou viúva, suspeita, mulher sozinha. Riacho Seco não perdoava mulheres sozinhas. Olhava para elas com olhos desconfiados, com línguas afiadas, com mãos que chegavam perto demais quando achavam que ninguém estava vendo. Eleanor tinha aprendido a endurecer o olhar. Naquela noite, sentiu algo diferente, um peso invisível na nuca, uma atenção que não era como as outras. Virou a cabeça procurando de onde vinha e achou. Um peão solitário encostado numa coluna de madeira, o chapéu puxado para frente escondendo parte do rosto, o corpo parado como uma estátua. Não bebia, não falava, não sorria, só olhava. E o jeito que ele olhava fez algo antigo acordar no peito de Eleanor. Não era o olhar faminto dos homens que vinham ao Poeira Vermelha atrás de carne e esquecimento. Era outra coisa, algo fundo, algo que doía sem motivo aparente. Largou a bandeja no balcão com mais força que o necessário. O barulho fez vários homens olharem. Eleanor caminhou direto até ele, queixo erguido, punhos fechados do lado do corpo. Achou algo interessante? A voz dela cortou o ar pesado como uma faca. Me olhando desse jeito? O piano parou. O boteco inteiro segurou a respiração. O peão baixou o chapéu, cobrindo ainda mais o rosto. Não foi um gesto de desculpa, mas de choque. As mãos dele, grandes e grossas, tremeram um pouco. Eleanor viu e sentiu uma pontada estranha no estômago, algo parecido com arrependimento, mas mais confuso. Ele não disse nada, só se endireitou devagar, deu meia volta e saiu pela porta dos fundos. O vento quente da noite entrou por um instante antes de a porta fechar com um barulho seco. Eleanor ficou parada no meio do salão, com todos os olhares sobre ela. Respirou fundo, levantou o queixo mais um pouco e voltou ao trabalho. Mas as mãos dela tremiam ao servir o próximo pinga. Naquela noite, quando o Poeira Vermelha finalmente fechou e os últimos bêbados saíram cambaleando pela escuridão, Eleanor sentou na escada de trás com uma caneca de café frio nas mãos. O céu estava cheio de estrelas, tantas que parecia impossível ter espaço para tanta luz no meio de tanta escuridão. Pensou no peão, nas mãos trêmulas dele, no jeito que ele tinha ido embora sem se defender. E pela primeira vez em muito tempo, Eleanor sentiu vergonha. Caleb Moore não voltou ao Poeira Vermelha por 3 dias. Eleanor não percebeu que estava procurando por ele até descobrir que seus olhos passavam sozinhos por cada rosto que entrava pela porta. Cada vez que as esporas batiam no chão de madeira, o coração dela dava um pulo bobo, sem explicação. Mas ele não apareceu. No 4º dia, ela o viu pela janela. Andava pela rua empoeirada com a cabeça baixa, as mãos enfiadas nos bolsos de uma calça desfiada. Estava mais magro do que parecia naquela noite, queimado de sol, com uma barba rala que dava um ar de homem que desistiu de se cuidar. Levava algo no ombro, um saco de ferramentas velhas. Eleanor largou o pano que usava para limpar mesas e saiu para a rua.
O calor do meio-dia bateu nela como uma parede. A terra debaixo das botas estalava seca, rachada, com sede. "Ei!" chamou ela. Caleb parou, mas não virou na hora. Quando finalmente virou, os olhos dele eram da cor da terra depois da chuva. Castanhos, fundos, cansados. "Senhora", disse ele com voz rouca, como se falasse pouco e mal. "Eu quero..." Eleanor procurou as palavras certas. Não achou. A outra noite fui grosseira. Ele balançou a cabeça devagar. "Não precisa pedir desculpa. Mas eu peço mesmo assim." Um silêncio estranho ficou entre eles. Eleanor sentiu o olhar da dona Antônia na varanda da loja de tecidos. Sentiu o peso da cidade inteira nos ombros, mas não se mexeu. "Por que você me olhava daquele jeito?" perguntou mais suave agora. Caleb apertou a mandíbula. Os olhos dele fugiram para o horizonte, para as serras distantes que pareciam papel rasgado contra o céu azul forte. "Porque eu reconheci a senhora", disse finalmente. Eleanor sentiu o chão fugir debaixo dos pés. "A gente não se conhece." "A gente se conhece, sim." Caleb deu um passo para trás, se afastando. 2 anos atrás, no rio. E então, como um raio atravessando nuvens pretas, Eleanor lembrou a noite mais escura da vida dela, o rio, o choro que não conseguia segurar, o homem que sentou do lado dela sem fazer perguntas, o homem que deu dinheiro para a passagem, o homem cujos olhos a viram quebrada e não fugiram. A respiração dela ficou rápida. "Você", sussurrou. "Era você." Caleb balançou a cabeça uma vez. Um movimento curto, sofrido. "Eu não sabia." Eleanor deu um passo para perto dele, mas Caleb recuou outro. "Não importa. Eu entendo por que não me..." Reconheceu. "Estou diferente. Tudo está diferente." A voz dele falhou nas últimas palavras. "O que aconteceu com você?" Caleb olhou para as próprias mãos. Aquelas mãos grandes e grossas que tremiam de leve. "A vida", disse apenas. "Perdi meu emprego na linha do trem. Perdi muita coisa." Eleanor sentiu algo partir dentro do peito. Esse homem tinha salvado a vida dela quando ela não tinha motivo para continuar. E ela o tinha humilhado na frente de todos. "Sinto muito", disse com voz trêmula. "Sinto muito mesmo. Não precisa sentir. Eu devia ter falado quem eu era. Mas quando vi a senhora ali, no Poeira Vermelha, tão forte, tão viva, achei que era melhor deixar em paz. E não tinha o direito de te lembrar daquela noite." "Eu penso naquela noite o tempo todo", confessou Eleanor, se surpreendendo. "Penso no homem que sentou comigo no escuro e não me julgou." Caleb olhou para ela então. Olhou de verdade. E Eleanor viu lágrimas enchendo aqueles olhos cor de terra. "Eu também." "Penso na senhora", admitiu ele, a voz quase um sussurro. "Mais do que eu devia." O vento soprou entre eles, levantando poeira, levando palavras não ditas. Eleanor esticou a mão devagar, como quem chega perto de um bicho machucado. Caleb não se mexeu. Ela tocou o braço dele, sentindo os músculos duros por baixo do pano gasto da camisa. "Vem hoje à noite no boteco", disse ela. "Por favor." Ele fechou os olhos. "O povo vai falar. O povo sempre fala." Caleb abriu os olhos e neles tinha algo novo. Esperança, frágil como vidro, perigosa como fogo. "Está bem", sussurrou. Eleanor tirou a mão, mas o calor daquele toque ficou marcado na pele dela o resto do dia todinho. Naquela noite, Eleanor se trocou 3 vezes antes de escolher o vestido azul escuro que era da mãe dela. Era simples, sem enfeite, mas o pano era bom e caía bem. Escovou o cabelo até brilhar na luz da vela e prendeu num coque baixo, deixando uns fios soltos no rosto. Olhou no espelho rachado do quarto e mal reconheceu a mulher, que olhava de volta. Tinha algo diferente nos olhos, algo que não estava lá de manhã. Parecia esperança, e isso dava medo nela. O Poeira Vermelha encheu cedo naquela noite. Os mineiros chegavam do acampamento do norte, sujos e barulhentos, com os bolsos cheios de ouro e a garganta com sede. Eleanor andava entre eles como sempre, rápida, distante, mas seus olhos procuravam a porta o tempo todo. Caleb chegou quando o sol já tinha sumido totalmente. Entrou pela porta da frente desta vez, não pela de trás. Tinha feito a barba. O rosto limpo mostrava um queixo forte, maçãs do rosto marcadas,
uma cicatriz pequena no queixo que Eleanor não tinha visto antes. Usava uma camisa limpa, remendada em vários lugares, mas limpa. Os olhos dele acharam ela na mesma hora no meio da fumaça e do barulho. Eleanor sentiu o ar sumir. Ele tirou o chapéu e foi para uma mesa no canto, a mais longe do piano, a mais escura. Sentou de costas para a parede, como fazem os homens que aprenderam a nunca dar as costas, para uma porta. Eleanor esperou uns minutos antes de chegar perto, deixando o coração voltar ao ritmo normal. Quando finalmente chegou na mesa, Caleb olhava para ela com um jeito que era difícil aguentar o olhar. "O que vai beber?" perguntou ela, mantendo o jeito de trabalho. "Café, se tiver." "Tenho." Eleanor voltou com uma caneca saindo fumaça e botou na frente dele. Caleb fechou as mãos grandes em volta da caneca, sentindo o calor. Eleanor viu as cicatrizes nos dedos, as queimaduras antigas. Nos braços, mãos de homem que trabalhou duro, que construiu coisas, que sofreu. Posso sentar?" perguntou Eleanor, olhando em volta para ver se ninguém precisava de nada urgente. Caleb balançou a cabeça, surpreso. Eleanor escorregou para o banco na frente dele, os joelhos quase se batendo debaixo da mesa pequena. "Me conta", disse ela suave. "O que aconteceu depois daquela noite?" Caleb deu um gole no café, deixando o líquido quente queimar a garganta. Quando falou, a voz era baixa, só para ela ouvir. "Voltei para a ferrovia, continuei trabalhando. Era bom no que fazia, engenheiro. Desenhava pontes, calculava caminhos. Parou um pouco, os olhos perdidos longe. Mas comecei a beber, não muito no começo, só para dormir, para não pensar." Eleanor ouvia sem interromper, as mãos quietas na mesa. "Um dia fiz um erro pequeno nas contas. Ninguém se machucou, mas foi o bastante. Me mandaram embora. Perdi meu nome. Perdi tudo o que eu tinha feito." Olhou para as mãos, como se fossem de outra pessoa. "Estou há 1 ano andando sem rumo, trabalhando onde dá, tentando..." A voz dele falhou. "Tentando lembrar quem eu era antes de virar isso." "Você não é isso", disse Eleanor com força. "Você é o homem que salvou minha vida quando ninguém mais parou." Caleb olhou para cima, e nos olhos dele tinha tanta dor, tanta vergonha, que Eleanor teve vontade de chorar. "Isso faz muito tempo. Não importa quanto tempo passou. Algumas coisas não mudam. Tudo muda", murmurou Caleb. "Olha para mim. Olha o que eu sou agora." Eleanor esticou a mão na mesa e, depois de um segundo de dúvida, botou em cima da dele. Caleb ficou parado totalmente, como se um movimento pudesse quebrar o encanto. "Eu vejo um homem que está machucado", disse Eleanor. "Mas homens machucados podem curar. Meu marido morreu e eu achei que morria junto. Achei que não tinha motivo para continuar. Mas naquela noite, na beira do rio, você me deu um motivo, me deu esperança." "Que esperança?" "A esperança de que ainda tinha bondade no mundo, de que ainda tinha gente que parava por estranhos, que se importava." Caleb fechou os olhos e uma lágrima sozinha correu pelo rosto. Eleanor viu ela brilhar na luz das velas e sentiu algo enorme crescer no peito, algo que não sentia há anos, algo parecido com carinho. "Não chora", sussurrou ela. "Não consigo segurar", respondeu ele com a voz quebrada. "Estou sozinho há tanto tempo." "Você não está mais sozinho." Caleb abriu os olhos e olhou para ela como se ela fosse um milagre, algo impossível que virou verdade. Eleanor apertou a mão dele, e ele apertou de volta, forte, desesperado, cheio de uma vontade que os dois tinham, mas nenhum sabia dar nome. O momento quebrou quando um dos mineiros gritou pedindo mais pinga. Eleanor tirou a mão devagar e ficou de pé. "Não vá embora", disse Caleb rápido. "Tenho que trabalhar." Eleanor sorriu, e foi um sorriso de verdade, o primeiro em muito tempo. "Mas eu volto, prometo." E voltou, uma vez atrás da outra naquela noite, inventando desculpa para passar perto da mesa dele, para levar mais café, para trocar umas palavras. E cada vez que os olhares se cruzavam, Eleanor sentia que algo dentro dela ficava mole, abria, florescia. Quando o boteco finalmente fechou e os últimos fregueses foram embora cambaleando, Caleb ainda estava lá. Eleanor acabou de limpar as mesas, apagou quase todas as velas, deixando só umas poucas acesas. Sentou na frente dele de novo, e o silêncio entre eles, não. Era mais chato. Era quente. De casa. "Devia ir embora", disse Caleb,
mas não se mexeu. Devia, concordou Eleanor, mas também não queria que ele fosse. Posso voltar amanhã? Pode voltar sempre que quiser. Caleb ficou de pé devagar. Eleanor acompanhou ele até a porta. Lá fora, a noite estava fresca e cheia de estrelas. O vento soprava suave, trazendo cheiro de mato e terra seca. Obrigado, disse Caleb, por me dar uma chance. Obrigada por voltar, respondeu Eleanor. Ele botou o chapéu, mas antes de virar para ir embora, fez algo que ela não esperava. Pegou a mão de Eleanor e levou até os lábios, beijando os dedos dela com um jeito tão delicado que fez ela tremer. Foi um gesto de antigamente, de cavalheiro, bonito. Depois ele foi andando devagar para a escuridão. Eleanor ficou na porta, olhando até ele sumir. Tocou os dedos com a outra mão, sentindo ainda o calor dos lábios dele ali. E sorriu. A fofoca começou no dia seguinte. Eleanor ouvia os cochichos por trás das mãos, nos cantos das lojas, nos olhares de lado. A viúva Reis está se engraçando com aquele maltrapilho. Viu como ela olhava para ele ontem à noite? Não tem vergonha. O marido não faz nem 2 anos que morreu. No começo, Eleanor tentou não ligar. Já tinha vivido com fofoca antes. Mas estas eram diferentes. Estas doíam porque mexiam em algo que ela ainda não estava pronta para dar nome. Algo frágil e novo que crescia entre ela e Caleb. A dona Antônia, dona da loja de tecidos e mandona da moral da cidade, parou ela na rua. Eleanor, querida, disse com aquela voz doce que escondia veneno. Estou preocupada com você. Não tem por que estar, respondeu Eleanor, tentando continuar andando. Aquele homem, aquele vagabundo com quem você anda passando o tempo. A dona Antônia baixou a voz como se contasse um segredo terrível. O povo está falando. O povo sempre fala. Mas isso é diferente. Você é viúva. Tem um nome a zelar. E ele não serve para você. Não tem nada. Não é nada. Eleanor sentiu a raiva ferver no peito. Ele tem mais dignidade no dedo mindinho do que a maioria dos homens desta cidade no corpo inteiro. Eleanor, com licença, dona Antônia. Tenho trabalho a fazer. Eleanor saiu andando firme, deixando a mulher de boca aberta no meio da rua. Mas as palavras ficaram com ela, cutucando a mente como espinhos. Não serve. Não é nada. Naquela noite, quando Caleb chegou ao Poeira Vermelha, Eleanor notou algo diferente nele. Estava mais empertigado. Tinha um brilho novo nos olhos. Chegou no balcão onde ela servia e botou algo na madeira. Um troço pequeno embrulhado num pano grosso. O que é isso? Perguntou Eleanor. Abre. Com os dedos tremendo, Eleanor abriu o pano. Dentro tinha um pingente pequeno esculpido em madeira. Era simples, mas lindo. Uma flor de 5 pétalas, cada linha bem feitinha, macia ao toque, pendurada num cordão de couro trançado. Fiz para a senhora, disse Caleb, e tinha medo na voz dele. É um girassol. Achei que combinava. Os girassóis sempre procuram a luz, mesmo quando tudo está escuro, que nem a senhora. Eleanor sentiu lágrimas queimando os olhos. Ninguém dava algo assim para ela há anos. Algo feito com as mãos. Algo que levou tempo e cuidado e pensamento. É lindo, sussurrou. Gostou? Amei. Eleanor levantou o pingente e segurou contra o peito. Me ajuda a colocar. Caleb deu a volta no balcão. Eleanor virou, dando as costas para ele, levantando o cabelo. Sentiu os dedos dele, desajeitados, mas gentis, amarrando o cordão no pescoço dela. O pingente parou bem em cima do coração, quente na pele. Virou para olhar para ele e viu que ele a observava com tanta vontade que o ar pareceu ficar grosso entre eles. Obrigada, disse Eleanor. É o presente mais bonito que já ganhei na vida. Caleb engoliu seco, os olhos descendo para os lábios dela antes de olhar nos olhos de novo. A senhora me faz querer ser melhor, confessou. Me faz lembrar que eu fui alguém uma vez, que eu podia ser de novo. Você já é alguém, disse Eleanor com força. É alguém para mim. O momento quebrou quando a porta do boteco abriu de pancada e um grupo de peões barulhentos entrou. Eleanor e Caleb se separaram, mas o calor daquele momento ficou boiando entre eles. Pelo resto da noite, Eleanor tocava no pingente o tempo todo, sentindo a madeira macia nos dedos. E toda vez que fazia isso,
Procurava Caleb com o olho e achava ele já olhando para ela. E sorriam. Sorrisos pequenos, só deles, cheios de promessas não ditas. Charles Whitmore chegou em Riacho Seco numa terça-feira de tarde, dirigindo uma carroça chique puxada por 2 cavalos pretos brilhantes. Era o tipo de homem que chamava a atenção. Alto, bem vestido, com aquele ar de quem manda que só o dinheiro dá. Tinha ficado rico no negócio de gado e conheceu Eleanor anos atrás, antes dela casar com James. Procurou ela no Poeira Vermelha. Eleanor estava limpando mesas quando ele entrou. Sentiu a presença dele antes de ver. Aquele jeito que o ar muda quando alguém importante entra num lugar. Virou e reconheceu na hora. Charles, disse ela surpresa. Eleanor. Ele tirou o chapéu e sorriu, mostrando os dentes certinhos. Continua linda como sempre. O que faz aqui? Vim te ver. Soube do James. Sinto muito pela perda. Eleanor balançou a cabeça sem jeito. Não acreditava nele. Charles nunca fazia nada sem um motivo egoísta por trás. Isso faz 2 anos. Eu sei. Devia ter vindo. Antes, chegou mais perto, baixando a voz. Eleanor, quero te fazer uma proposta. Não estou interessada em propostas. Pelo menos me escuta. Charles olhou para ela com aqueles olhos azuis que uma vez fizeram ela suspirar. Este lugar, este boteco, esta cidade, não é para você. Você merece coisa melhor. Merece conforto, segurança. Vem comigo. Casa comigo. Vou te dar tudo o que o James não pôde. Eleanor ficou sem fala por um momento. Depois, devagar, começou a rir. Não foi uma risada. Alegre, mas amarga, sem acreditar. Você está me ouvindo? Estou te oferecendo uma vida melhor. Uma vida que você diz que é melhor, respondeu Eleanor. Uma vida onde eu seria... O quê? Sua esposa de enfeite? A mulher que você salvou da vida miserável? Não seja dramática. Não, Charles, a resposta é não. Ele fechou a cara, claramente não acostumado a ouvir não. Tem outro alguém? Eleanor pensou no Caleb, no sorriso tímido dele, no pingente de girassol que estava em cima do coração dela. Isso não é da sua conta. Se for aquele vagabundo que vi rondando por aqui, você está cometendo um erro terrível. A voz do Charles ficou dura. Aquele homem não tem nada para te oferecer. Nada. Tem a honra dele, a bondade, a honestidade. Eleanor levantou o queixo. Tem tudo o que importa. Charles riu, mas foi uma risada sem graça. Você sempre foi boba, Eleanor. Romântica e boba. Vai acabar sozinha e na miséria. Então, pelo menos vai ser escolha minha. Você vai se arrepender disso. Duvido. Charles botou o chapéu com raiva e virou para ir embora. Na porta parou e olhou por cima do ombro. Quando esse maltrapilho te decepcionar e ele vai, não venha me pedir ajuda. Ele foi embora, deixando um silêncio tenso para trás. Eleanor percebeu que as mãos dela tremiam. Sentou numa cadeira, tocando o pingente de girassol, procurando sossego na firmeza dele. Naquela noite, quando Caleb chegou, Eleanor contou do Charles. Caleb ouviu em silêncio, o rosto ficando mais sério a cada palavra. Talvez você devesse aceitar o que ele ofereceu, disse finalmente, e a voz dele parecia entalada. Eleanor olhou para ele sem acreditar. O quê? Ele pode te dar coisas que eu nunca vou poder. Segurança, uma casa bonita, respeito. Não quero nada disso se não tiver você. Caleb fechou os olhos. Eleanor, olha para mim. Ela segurou o rosto dele com as mãos, forçando ele a abrir os olhos. Olha para mim e diz que não sente o que eu sinto. Sinto tudo, sussurrou. Ele, sinto demais. E esse é justamente o problema. Eu não mereço... Não me diz o que você merece ou não. Eleanor cortou ele. Eu decido o que eu quero. E eu quero você. As palavras ficaram boiando no ar entre eles. Enormes, assustadoras, lindas. Caleb olhou para ela com tanta vontade que Eleanor sentiu que o coração podia explodir. De verdade? Perguntou ele, a voz quase um sopro. De verdade. E então, ele a beijou. Não foi planejado nem chique. Foi vontade pura, desespero, alívio. Os lábios dele se acharam com uma pressa que fez os dois tremerem. As mãos de Caleb se enrolaram no cabelo dela, enquanto as de Eleanor agarravam a camisa dele. O mundo sumiu. Ficou só aquele toque, aquele calor, aquela verdade que não dava para negar.
Quando se separaram, os dois respiravam ofegantes. Caleb encostou a testa na de Eleanor, de olhos fechados. Não sei como fazer isso, confessou. Não sei como ser o que você precisa. Só seja você mesmo. Isso é tudo o que eu preciso. Ele a beijou. De novo, mais suave desta vez. Mais carinhoso. Um beijo de promessa, de compromisso, de fé. Lá fora, a cidade dormia, sem saber da revolução silenciosa que acontecia no coração do Poeira Vermelha. Os dias seguintes foram difíceis. A notícia do não da Eleanor para o Charles Whitmore espalhou por Riacho Seco como fogo em mato seco, e com ela o desprezo da cidade. As mulheres pararam de cumprimentar ela na rua. Os donos de venda cobravam mais caro. O pastor Thompson parou ela depois de um culto de domingo para dar conselhos sobre os perigos do pecado. Eleanor ouviu em silêncio e depois foi embora sem dizer nada. Mas o pior eram as noites no Poeira Vermelha. Os fregueses ficaram mais abusados, os comentários mais baixos. Se não quer homem rico, quem sabe serve qualquer um, disse um. Quanto você cobra, Eleanor? Brincou outro. Ela mantinha a pose, mas cada palavra era um corte pequeno que ia juntando. Caleb percebia. Via na dureza dos ombros dela, no jeito que os sorrisos não chegavam mais nos olhos. Uma noite, quando um mineiro bêbado segurou o braço dela com força demais, Caleb levantou da mesa. Solta ela, disse ele, a voz baixa, mas cheia de ameaça. O mineiro riu. E quem é você? O cachorro de guarda dela? Solta ela, repetiu Caleb, dando um passo para a frente. O mineiro era maior, mais pesado, mas algo nos olhos de Caleb fez ele ficar com o pé atrás. Soltou o braço da Eleanor e levantou as mãos fingindo que se rendia. Tá bom, tá bom. Só estávamos brincando. Um pouco. Brinca em outro lugar. O mineiro resmungou algo entre os dentes, mas saiu de perto. Caleb virou para Eleanor e viu lágrimas brilhando nos olhos dela. Estou bem, disse ela rápido, secando o rosto. Não, não está. Estou acostumada com isso. Você não devia ter que acostumar. Eleanor olhou para ele e nos olhos dela tinha tanto cansaço que o coração de Caleb partiu. Vem comigo, disse ele, segurando a mão dela. Só por um minuto. Levou ela para fora, para a parte de trás do prédio onde ficavam os barris vazios. A noite estava fresca e quieta. As estrelas brilhavam lá no alto como diamantes espalhados num veludo preto. Eleanor encostou na parede e fechou os olhos. Caleb ficou na frente dela, sem saber o que dizer, se sentindo inútil. Sinto muito, disse finalmente. Por que está pedindo desculpa? Porque isso é culpa minha. Se eu não estivesse na sua vida, o povo não... Cala a boca. Eleanor abriu os olhos e olhou para ele com força. Não diz isso. Não pensa. Isso. A única coisa boa na minha vida é você, Eleanor. O povo me julgava antes de você chegar. Me julgavam quando o James morreu. Me julgavam por ser viúva, por tocar um boteco, por existir. A voz dela quebrou. Sempre vai ter julgamento. Mas com você pelo menos não estou sozinha aguentando isso. Caleb deu um passo para perto e abraçou ela. Eleanor se derreteu contra ele, o rosto escondido no pescoço dele. Ele sentia as lágrimas dela molhando a camisa, mas não ligou. Só segurou ela forte, protegendo, querendo poder puxar toda a dor dela para ele. Você não está sozinha, murmurou no cabelo dela. Nunca mais vai estar sozinha. Eleanor se agarrou nele como se ele fosse uma âncora numa tempestade. E talvez fosse. Talvez fosse exatamente isso que os dois precisavam. Alguém que segurasse firme quando o mundo tentava levar eles embora. Ficaram assim por muito tempo, até o frio forçar eles a voltarem para dentro. Mas algo tinha mudado. Tinha uma firmeza na ligação. Deles que não tinha antes. Uma certeza. Aconteça o que acontecer, iam encarar juntos. Caleb começou a trabalhar de novo. Achou serviço na ferraria, ajudando o velho Samuel com consertos simples. Não era o trabalho de engenheiro que costumava fazer, mas dava um rumo para ele. E um dinheirinho pequeno, mas certo. Uma tarde, Eleanor visitou ele na ferraria. Era a primeira vez que via ele trabalhando. Achou ele debruçado num bigorna, martelando um pedaço de ferro em brasa, a camisa encharcada de suor, os músculos dos braços se mexendo por baixo da pele morena. Parou na entrada, só olhando. Tinha algo que prendia a atenção
no ritmo do trabalho dele, na concentração total do rosto, no jeito que as mãos dele, aquelas mãos grandes e grossas, moldavam o ferro com jeito. Caleb olhou para cima e viu ela. Um sorriso lento, tímido, iluminou o rosto dele. Largou o martelo e chegou perto, limpando as mãos num pano sujo. "Oi", disse ele, e tinha uma surpresa feliz na voz. "Oi, pensei em trazer algo para você comer." Eleanor levantou uma cesta coberta. "Não sei se já almoçou." "Não almocei." Caleb pegou a cesta com tanta gratidão que Eleanor sentiu um nó na garganta. Sentaram lá fora, na sombra de uma árvore torta. Eleanor trouxe pão fresco, queijo, maçãs. Comeram num silêncio bom, os ombros quase encostando. "Gosto de ver você trabalhando", disse Eleanor depois de um tempo. É. Você parece inteiro, como se estivesse no seu lugar." Caleb olhou para as mãos marcadas, pelo trabalho e pela vida. "Eu construía pontes", disse suave. "Pontes que atravessavam rios, que ligavam cidades. Era bom nisso. Era orgulhoso. Você pode voltar a ser." "Não sei. O medo de errar de novo é muito grande." Eleanor pegou uma das mãos dele nas dela. Passou o dedo pelas cicatrizes, pelas queimaduras velhas, pelas marcas do trabalho duro. "Todo mundo erra", disse ela. "Eu errei. Errei com meu marido. Errei comigo mesma. Mas os erros não dizem quem a gente é. O que a gente faz depois é o que importa." "Como você errou com seu marido?" Eleanor ficou quieta, o rosto ficando triste. "Parei de amar ele. Antes dele morrer, eu já não amava mais." A voz dela era quase um sussurro. Ele jogava, bebia, entrou no duelo por orgulho, por ego. E eu me senti aliviada quando ele morreu. Não triste, aliviada. Lágrimas correram pelo rosto. Que tipo de pessoa se sente aliviada quando o marido morre? "Uma pessoa que estava sofrendo", respondeu Caleb com carinho. "É uma pessoa que finalmente pôde respirar." Eleanor olhou para ele, os olhos brilhando de lágrima. "Não mereço sua bondade. E eu não mereço a sua. Mas estamos aqui." Caleb limpou as lágrimas dela com o dedão. Duas pessoas quebradas tentando colar uma na outra. Eleanor riu no meio das lágrimas, um barulho que era metade soluço, metade risada. "Somos uma bagunça. A bagunça mais linda que já vi na vida." Se beijaram ali, debaixo da árvore torta, com gosto de sal nos lábios e o sol quente na cabeça. E foi o beijo mais honesto que já deram. Sem fingimento, sem máscara. Só duas almas peladas se encontrando na dor que os dois conheciam. Naquela noite, Caleb acompanhou Eleanor até o quartinho dela em cima do boteco. Era humilde. Uma cama estreita, uma cômoda com espelho rachado, uma janela que dava para o beco. Mas era dela. "Fica", disse Eleanor suave. Caleb olhou para ela, os olhos escuros cheios de vontade e medo. "Eleanor, se eu ficar, eu sei. O povo vai falar ainda mais." "A que falem?" Caleb fechou os olhos brigando consigo mesmo. Eleanor esperou sem apertar, deixando a decisão ser dele. Finalmente ele abriu os olhos e balançou a cabeça aceitando. Se despiram devagar, sem pressa, mostrando as cicatrizes que os dois carregavam. As do Caleb eram no corpo, queimaduras de caldeira de trem, cortes de ferraria, o mapa de uma vida vivida no duro. As da Eleanor eram mais escondidas, mas tão reais quanto. A palidez da pele que quase não via o sol, as manchas roxas e amarelas de mãos que apertavam com força demais. Se olharam de verdade e não tiveram vergonha. "Você é linda", sussurrou Caleb. "Você também", respondeu Eleanor. Se acharam na cama estreita, os corpos encaixando como peças de um quebra-cabeça que finalmente achavam o lugar. Não foi desesperado nem doido. Foi devagar, carinhoso, sagrado. Cada carinho era uma promessa. Cada beijo era uma cura. Depois ficaram abraçados, as respirações ficando iguais, os corações batendo no mesmo ritmo. A vela na cômoda fazia sombras dançando nas paredes. "Te amo", disse Eleanor, as palavras saindo sem planejar. Só verdade. Caleb apertou ela mais forte. "Eu também te amo. Estou apaixonado por você desde aquela noite na beira do rio." Eleanor fechou os olhos, sentindo paz pela primeira vez em anos.
Caleb beijou a testa dela, o nariz, os olhos fechados. E naquele espacinho, naquela cama estreita, naquele quartinho humilde, construíram o mundo deles. Um onde o passado não importava e o futuro não assustava. Só o agora. Só os dois. Lá fora o vento soprava e a cidade dormia. Mas naquele quarto tinha uma revolução silenciosa. O tipo de revolução que muda vidas. O tipo que não precisa de testemunha para ser de verdade. Riacho Seco fazia seu baile todo ano na primavera. Era a festa mais importante do ano, onde as famílias metidas à besta desfilavam e os solteiros procuravam par. Eleanor normalmente não ia, mas este ano foi diferente. Charles Whitmore, com raiva e orgulho ferido, tinha espalhado o boato de que Eleanor iria com seu maltrapilho. Era uma armadilha para humilhar eles na frente de todo mundo. Eleanor sabia disso. Caleb também. Mas em vez de se esconderem, resolveram encarar. Você não precisa fazer isso, disse Caleb enquanto se arrumavam no quarto. Podemos ficar aqui. Não. Eleanor se olhou no espelho, ajeitando o vestido verde escuro que foi da mãe. Estivemos nos escondendo. É hora de a gente aparecer. Caleb usava o único terno que tinha, emprestado pelo Samuel. Ficava meio apertado nos ombros, mas estava limpo e passado. Tinha feito a barba direitinho e penteado o cabelo para trás. Quando Eleanor viu ele, o coração acelerou. Estava bonito. Não com a beleza de revista do Charles, mas com algo mais real, mais de verdade. Você está lindo, disse ela. Caleb ficou vermelho, coisa que Eleanor achou uma graça. Você é que está linda. Caminharam juntos para o salão onde era o baile. Dava para ouvir a música da rua. A sanfona, o violino, o barulho dos pés dançando. Eleanor sentiu o frio na barriga aumentar. Caleb deve ter sentido o nervosismo dela, porque pegou a mão dela e apertou. Juntos, disse ele. Juntos, repetiu ela. Quando entraram, todas as conversas pararam. De verdade. A música continuou por uns segundos até o músico perceber e parar de tocar. Todos os olhos estavam neles. Eleanor sentiu o calor subir pelo pescoço, mas manteve a cabeça erguida. Caleb guiou ela para a frente, a mão firme nas costas dela. Charles Whitmore estava perto da mesa de suco, cercado pelos homens importantes da cidade. O sorriso dele era de vitória maldosa. A dona Antônia e as amigas se juntavam num canto, os rostos com cara de nojo. Ora, ora, disse Charles alto o bastante para todos ouvirem. Se não é o casal do ano. Eleanor ignorou. Virou para o Caleb. Dança comigo? Caleb olhou surpreso. Eu não sei dançar muito bem. Não importa, só me segue. Levou ele para o meio do salão vazio. Os músicos, depois de um tempo sem jeito, começaram a tocar de novo. Uma valsa lenta. Eleanor botou uma mão no ombro do Caleb e a outra na mão dele. Ele abraçou ela pela cintura, meio sem jeito no começo, mas depois achando o passo. Se mexeram juntos, devagar, meio descoordenados, mas juntos. Eleanor não olhava para os outros, só olhava para o Caleb, e nos olhos dele via amor. Amor puro, sem complicação, sem vergonha. Aos poucos, outros casais começaram a entrar. O salão encheu de movimento e cor, mas para Eleanor e Caleb, o mundo continuava sendo só os dois. Obrigado, sussurrou Caleb no ouvido dela. Pelo quê? Por me fazer sentir que tenho valor. Eleanor apertou a mão dele. Você sempre teve valor. Só precisava que alguém te lembrasse. A música acabou. Teve um momento de silêncio e depois, para surpresa de todos, palmas. Não de todo mundo. Muitos continuavam olhando com cara feia, mas alguns, os mais novos, os mais corajosos, aplaudiram. E foi o bastante. Charles chegou perto deles quando saíram, para tomar um ar. Gosta de fazer espetáculo de si mesma, né, Eleanor? Gosto de ser feliz, algo que você nunca vai entender. Feliz. Charles riu. Quanto tempo vai durar essa felicidade quando ele não puder te dar nada? Quando você estiver trabalhando até o osso só para sobreviver? Quando os anos passarem e você continuar pobre e desesperada como agora? Prefiro ser pobre e amada do que rica e vazia, respondeu Eleanor. Você é uma tonta. Talvez, mas sou uma tonta feliz. Charles olhou para o Caleb com desprezo. E você, o que tem a dizer? Ou deixa ela falar por você?
Caleb, que estava em silêncio, deu um passo para a frente. Tenho isso a dizer. Eleanor é a mulher mais corajosa, mais nobre, mais linda que já conheci. E eu não mereço ela. Mas ela me escolheu. E vou passar cada dia do resto da minha vida garantindo que ela nunca se arrependa dessa escolha. Olhou para o Charles direto nos olhos. Você pode dizer o mesmo? Charles abriu a boca, depois fechou. Não tinha resposta. Eleanor sentiu lágrimas de orgulho queimando os olhos. Pegou a mão do Caleb. Vamos para casa. Caminharam de volta pelas ruas escuras, as mãos dadas, os corações cheios. Na porta do quarto da Eleanor, Caleb parou ela. Tem uma coisa que preciso te falar. O quê? A ferrovia me procurou. Me ofereceram meu antigo emprego de volta. Ou algo parecido. Em outra cidade, a 2 dias daqui. O coração da Eleanor afundou. Você vai aceitar? Não sei. O dinheiro seria bom. A gente podia ter uma vida melhor. Mas ia significar te deixar. Pelo menos por um tempo. E não sei se consigo fazer isso. Eleanor olhou para ele. Esse homem que amava ela tanto que estava pronto a abrir mão do futuro por ela. Você tem que aceitar, disse ela suave. O quê? Você tem que aceitar o emprego. É sua segunda chance. Sua chance de ser quem você era antes de tudo cair. Mas vou estar aqui, esperando por você. E quando você estiver pronto, quando tiver provado o que precisa provar para si mesmo, você volta. E vamos construir nossa vida juntos. A vida certa. Não uma de só sobreviver, mas uma de escolha. Caleb olhou para ela com tanto amor que Eleanor sentiu que podia quebrar. Você esperaria por mim? Esperaria a vida toda se precisasse. Ele a beijou então, um beijo fundo, desesperado, cheio de todas as palavras que não podiam falar. Quando se separaram, os dois tinham lágrimas nos olhos. Te amo, disse Caleb. E eu te amo. Agora vai, e seja incrível. Caleb foi embora uma semana depois no trem do amanhecer. Eleanor acompanhou ele na estação, o ar frio da manhã fazendo ela tremer. Ou talvez fosse só o medo de que uma vez que ele fosse, não voltasse. O medo de que a distância quebrasse os dois. É só por um tempo, disse Caleb, embora a voz parecesse incerta. Uns meses, talvez 6. O tempo de me ajeitar, de juntar um dinheiro. Eu sei, e vou te escrever. Toda semana. Prometo. Está bem. Estavam parados na plataforma, mãos dadas, sentindo os olhares curiosos dos outros passageiros. O trem apitou, um barulho comprido e triste. Tenho que ir, disse Caleb, mas não se mexeu. Eu sei. Eleanor, Não diz adeus. Ela botou o dedo nos lábios dele. Adeus é para sempre. Só diz até logo. Caleb sorriu no meio das lágrimas. Até logo, então. Até logo. Se beijaram uma última vez. Um beijo demorado que tentou dizer tudo o que precisavam. Depois, Caleb subiu no trem, o saco de ferramentas no ombro. Apareceu na janela, procurando ela com o olho. Eleanor acenou sorrindo mesmo doendo. O trem começou a andar, devagar no começo, depois mais rápido. Caleb botou a mão para fora da janela, esticando para ela até que a distância não deixou mais. Eleanor ficou ali até o trem não ser mais que um pontinho longe. Depois se deixou chorar. Os primeiros dias foram os mais difíceis. Eleanor acordava esticando a mão para o Caleb e achava só o lençol frio. O poeira vermelha parecia mais vazio sem ele na mesa do canto. As noites pareciam não ter fim, mas a primeira carta chegou direitinho uma semana depois. Eleanor leu e releu até as palavras ficarem embaçadas. Querida Eleanor, cheguei bem. A viagem foi longa, mas pensei em você o tempo todo. A cidade chama Beira Rio e é maior que Riacho Seco. O trabalho é bom. Me sinto útil de novo, mas sinto sua falta. Sinto tanta falta que dói. De noite olho as estrelas e sei que você está debaixo do mesmo céu e isso me dá sossego. Como você está? Como está o boteco? Alguém está te incomodando? Se estiver, me fala, vou aí na hora. Guardo a lembrança do seu sorriso como um tesouro. Me mantém quente quando as noites são frias. Seu para sempre, Caleb. Eleanor escreveu de volta naquela mesma noite, contando do boteco, da cidade, de como sentia falta dele ali. Começou a usar o pingente de girassol todo dia, tocando nele,
quando precisava se sentir perto dele. As cartas iam e vinham. Algumas semanas chegavam 2, outras nenhuma, e Eleanor passava esses dias com o coração apertado. Mas sempre chegava a próxima carta, e tudo ficava bem de novo. Passaram os meses. O outono chegou com ventos frios. Eleanor mantinha o boteco funcionando, guardando cada centavo que podia. Caleb escrevia sobre como as coisas iam, sobre as pontes que ajudava a fazer, sobre o patrão que estava gostando do serviço dele. Estou construindo algo, Eleanor. Não só pontes. Estou construindo um futuro. O nosso futuro. Sei que pedi para esperar, mas todo dia me pergunto se é justo. Se não, seria melhor você seguir a vida sem mim. Eleanor respondeu com raiva. Não se atreva a pensar assim. Não se atreva a tomar essa decisão por mim. Eu escolhi você. Continuo escolhendo. E vou continuar escolhendo até que você finalmente entenda que merece ser escolhido. No inverno, as cartas ficaram mais raras. Eleanor tentava não se preocupar, mas o silêncio parecia ruim. 3 semanas passaram sem notícia. 4. Eleanor quase não dormia. Depois, numa noite de geada, a porta do Poeira Vermelha abriu e lá estava ele. Eleanor deixou cair a bandeja que levava. O vidro quebrou todo, mas ela nem ligou. Correu para ele e Caleb pegou ela nos braços, tirando ela do chão, escondendo o rosto no pescoço dela. Você voltou, chorava ela. Você voltou. Voltei, disse ele, a voz quebrada. Eu sempre ia voltar. Se beijaram ali mesmo, na frente de todo mundo, sem ligar para quem olhava. Foi um beijo de reencontro, de promessa cumprida, de fé que deu certo. Naquela noite, depois do boteco fechar, subiram para o quarto da Eleanor. Caleb tirou algo do bolso, um envelope grosso. Guardei tudo o que pude, disse ele. Dá para começar de novo, juntos, se você ainda me quiser. Eleanor olhou para ele, esse homem que cruzou a distância, que cumpriu cada promessa. Sempre vou querer você. Se amaram naquela noite com a vontade de quem se encontrou depois de muito tempo longe. Cada carinho era uma lembrança nova, cada beijo uma conquista. Depois, enquanto descansavam abraçados, Caleb contou dos meses longe. Foi duro ficar sem você, mas também foi necessário. Eu precisava provar para mim que eu conseguia, que eu podia ser o homem que você merece. Você sempre foi esse homem. Não, mas agora talvez eu seja. Eleanor passou o dedo nas cicatrizes novas das mãos dele, as marcas do trabalho de agora. E o que acontece agora? Agora a gente constrói nossa vida. Aqui ou em qualquer outro lugar. Onde você quiser. Eleanor pensou no Poeira Vermelha, em Riacho Seco, em todas as lembranças ruins presas naquele lugar. Acho que estou pronta para ir embora. Caleb olhou surpreso. Tem certeza? Este lugar era minha prisão tanto quanto meu refúgio. É hora de ser livre. Venderam o Poeira Vermelha para um homem da cidade vizinha. Com esse dinheiro e as economias do Caleb, compraram um terreninho em Beira Rio, a cidade onde Caleb estava trabalhando. Era terra boa perto do rio, perfeita para fazer uma casa. A despedida de Riacho Seco teve um gosto doce e amargo. Alguns, como a dona Antônia, mal esconderam a alegria de ver eles indo embora. Outros, para surpresa, vieram desejar boa sorte. Samuel, o ferreiro, deu para o Caleb um jogo de ferramentas novas. Para o seu começo novo, disse o velho de olhos molhados. A viagem para Beira Rio levou 2 dias. Eleanor levava pouco. Roupa, uns livros, o pingente de girassol que nunca tirava. Caleb levava suas ferramentas e seus sonhos. Quando chegaram na terra deles, Eleanor ficou parada olhando o espaço vazio que seria a casa deles. Era só terra e céu agora, mas ela conseguia ver o futuro ali. Uma casa com janelas grandes, um jardim com girassóis, um lugar onde o passado não ia correr atrás deles. O que você acha? Perguntou Caleb nervoso. Acho que é perfeito. Fizeram a casa juntos. Caleb desenhou e Eleanor ajudou com cada prego, cada tábua. Trabalhavam do sol nascer ao sol se pôr. Os corpos cansados, mas os corações cheios. Os vizinhos curiosos no começo começaram a ajudar. Beira Rio era diferente de Riacho Seco. Maior, mais tolerante, cheia de gente que veio atrás de vida nova.
A casa foi ganhando corpo devagar. Um quarto, depois dois, depois uma cozinha com um fogão que prestava. Eleanor plantou girassóis em volta da varanda. Caleb fez um banco de madeira onde podiam sentar para ver o sol se pôr. Uma noite, enquanto descansavam de um dia de lida, Caleb ajoelhou na frente da Eleanor. Tirou algo do bolso. Um anel simples de prata com uma pedrinha azul. Não é muita coisa, disse ele, mas é tudo o que eu tenho. Eleanor Hayes, você me daria a honra de ser minha esposa? Eleanor sentiu lágrimas correrem pelo rosto. Não lágrimas de tristeza desta vez, mas de alegria pura. Sim, 1000 vezes sim. Casaram na igrejinha de Beira Rio num sábado de sol. Não teve festança, só uns amigos novos e o padre sorridente. Eleanor usava um vestido branco simples que ela mesma costurou. Caleb usava seu único terno, passado até não poder mais. Quando o padre disse, pode beijar a noiva, Caleb beijou ela com tanto carinho que Eleanor achou que o coração podia explodir de felicidade. E naquele momento, toda a dor do passado pareceu sumir. Todo o sofrimento, toda a perda, tudo tinha levado a isso. A este momento, a este homem, a esta vida nova. A vida em Beira Rio foi boa nos primeiros meses. Caleb trabalhava na ferrovia, fazendo pontes e estruturas. Eleanor abriu uma padariazinha perto da praça, algo que sempre sonhou, mas nunca pôde fazer. Seus pães e bolos ficaram famosos, rápido. Mas o passado tem um jeito de te achar quando você menos espera. Uma tarde de primavera, enquanto Eleanor estava na padaria, entrou um homem que fez o sangue dela gelar. Não reconheceu na hora, mas algo no jeito que ele andava, na inclinação da cabeça, era terrivelmente conhecido. Eleanor, disse o homem. Eleanor Hayes? Então, ela reconheceu. Martin, o sócio do falecido James. O homem que roubou o dinheiro e fugiu. O homem que deixou ela na miséria. Martin, disse ela, a voz quase um sussurro. Não acredito que é você. Ele sorriu, mas era um sorriso falso. Você parece bem. Melhor que a última vez que te vi. Eleanor sentiu ódios velhos subindo no peito. O que você quer? Nada, nada. Só estava passando pela cidade e vi sua padaria. Achei de dar um oi. Chegou perto do balcão. Soube que casou de novo. E daí? Só fico feliz por você. Depois de tudo o que aconteceu, depois de tudo o que você fez, cortou Eleanor, a voz afiada como vidro. Martin teve a decência de parecer com vergonha. Eu sinto muito. Sei que isso não adianta, mas sinto muito. Estava desesperado. Tinha dívidas. Não pensou em como me deixaria. Sem dinheiro, sem saída, com a cidade toda apontando o dedo para mim. Você tem razão, fui um covarde. Martin meteu a mão no bolso e tirou um bolo de dinheiro. Por isso vim. Quero devolver o que te devo, com juros. Eleanor olhou o dinheiro e sentiu um monte de coisa. Raiva, alívio, confusão, parte dela. Queria negar, queria manter o orgulho. Mas outra parte, a parte prática, sabia que esse dinheiro podia ajudar. Podiam aumentar a padaria, podiam ter sossego. Não quero seu dinheiro, disse finalmente. Eleanor, não quero nada que venha de você. Levantou o queixo. Sobrevivi sem você. Construí uma vida nova sem sua ajuda. E não preciso da sua consciência pesada agora. Martin deixou o dinheiro no balcão de qualquer jeito. Então pega como o que eu devia ao James. Como o que ele ia querer que você tivesse. Ele foi embora antes que Eleanor pudesse brigar mais. Ela ficou olhando o dinheiro, sentindo como se fosse veneno. Quando Caleb chegou naquela noite, Eleanor contou tudo. Ele ouviu em silêncio, o rosto sério. O que você quer fazer? Perguntou ele quando ela acabou. Não sei. Parte de mim quer queimar, mas esse dinheiro podia ajudar a gente. É. Caleb pegou as mãos dela. Eleanor, dinheiro é só dinheiro. Não tem memória. Não tem culpa. O que importa é o que a gente faz com ele. Eleanor pensou nisso. Pensou em todas as noites que passou preocupada com dinheiro, em sobreviver, em chegar no dia seguinte. Usa para algo bom, sugeriu Caleb. Transforma essa dor velha em algo novo. E foi exatamente o que fizeram. Usaram o dinheiro para aumentar a padaria e dar emprego para 2 mulheres da cidade que precisavam. Deram uma parte para a igreja para ajudar famílias com fome.
Transformaram a dívida do passado em esperança para o futuro. Não foi tudo fácil. Tinha noite que Eleanor acordava chorando, com pesadelo da vida de antes. Noites que Caleb não conseguia dormir, sofrendo por lembranças dos seus erros. O amor não curava todas as feridas na hora, mas dava um motivo para continuar tentando. Uma noite bem difícil, depois de um pesadelo bem feio, Eleanor sentou na varanda, enrolada num cobertor, olhando as estrelas. Caleb achou ela ali. "Não consegue dormir?" perguntou, sentando do lado dela. "Sonhei com o James, com a noite que ele morreu." A voz dela tremeu. "Às vezes sinto que não mereço essa felicidade, como se estivesse traindo a memória dele sendo feliz." Caleb passou o braço pelos ombros dela. "James já foi, e mesmo que estivesse aqui, sua felicidade não seria traição. Todo mundo merece ser feliz. Mesmo depois de tudo o que fizemos, todos os erros, principalmente depois disso, os erros ensinam a gente, fazem a gente ter mais pena, ser mais humano." Eleanor encostou nele, sentindo o calor dele, a firmeza. "Às vezes tenho medo de acordar e tudo isso ser sonho." "Não é sonho." Caleb beijou a cabeça dela. "Isso é real. Eu sou real. Nós somos reais." Ficaram assim até o sol começar a aparecer no horizonte, pintando o céu de rosa e dourado, e Eleanor sentiu a paz voltando devagar, como uma onda calma. Os meses passaram. A padaria deu certo. Caleb subiu de cargo na ferrovia. Compraram móveis novos para a casa. Plantaram uma horta. Pegaram um cachorro de rua que Caleb chamou de Poeira, por causa do poeira vermelha. A vida virou rotina do melhor jeito possível. Café da manhã juntos antes do trabalho. Jantares onde contavam as histórias do dia. Noites abraçados na cama, fazendo planos. Um dia, Eleanor percebeu que tinha passado uma semana inteirinha sem pensar na vida de antes, sem sentir dor ao lembrar. O passado estava virando só isso, passado. Contou isso para o Caleb uma tarde enquanto andavam perto do rio. "Acho que finalmente estou curando", disse ela. Caleb sorriu. "Eu também. Sabe o que é o mais estranho?" "O quê?" "Que não me sinto mais como Eleanor Hayes, a viúva, ou Eleanor Moore, a padeira. Só me sinto eu, como se finalmente tivesse achado quem eu devo ser." Caleb parou e virou ela para olhar para ele. "E quem é você?" Eleanor pensou nisso, tocando no pingente de girassol que ainda usava. "Sou alguém que sobreviveu. Alguém que amou e perdeu e amou de novo. Sou alguém que é mais forte do que eu achava que podia." Sorriu. "Sou eu. Só eu. E isso basta." "Mais que o bastante", disse Caleb beijando ela suave. "Você é incrível." 2 anos depois de mudarem para Beira Rio, Eleanor descobriu que estava grávida. A notícia encheu ela de alegria e medo ao mesmo tempo. Tinha perdido um bebê anos atrás, no tempo do James. Uma dor que nunca tinha contado direito para ninguém. Quando contou para o Caleb, ele chorou. Lágrimas de alegria que molharam a camisa dela enquanto ele abraçava ela. "Vamos ser pais", sussurrava uma vez atrás da outra, como se precisasse falar para acreditar. A gravidez foi difícil. Eleanor passava mal o tempo todo nos primeiros meses. Caleb cuidava dela com um carinho que fazia ela chorar de emoção. Trazia chá, massageava os pés inchados. Lia para ela de noite quando ela não dormia. "Tenho medo", confessou Eleanor uma noite, a mão na barriga crescendo. "Eu também." "E se eu não for boa mãe?" Caleb segurou o rosto dela com as mãos. "Você vai ser uma mãe maravilhosa. Sei disso porque vejo como você ama, de corpo e alma, sem segurar nada. Esse bebê vai ser a criança mais sortuda do mundo. E se algo der errado? Então a gente encara junto, como encaramos todo o resto." O bebê, uma menina com os olhos escuros do Caleb e o cabelo preto da Eleanor, nasceu numa manhã de primavera enquanto os girassóis abriam em volta da casa. Chamaram ela de Rosa, pela esperança que ela trazia. Eleanor segurou ela pela primeira vez e sentiu algo crescer no peito. Algo tão grande que achou que podia estourar. Amor. Amor puro e sem pedir. Nada em troca. O tipo de amor que muda tudo. Caleb sentou na cama com elas, o dedinho mindinho preso na mãozinha da Rosa. "Conseguimos", disse ele com espanto. "Criamos uma vida."
Criamos uma família, corrigiu Eleanor. E era verdade. Era uma família. Não perfeita, mas de verdade. Com cicatrizes e dor e todo o peso do passado, mas também com amor e esperança, e um futuro claro na frente deles. Os meses com a Rosa foram uma correria de fralda, e noites sem dormir e risadas. Caleb mostrou que era pai de nascença, paciente e carinhoso. Eleanor via ele balançando a Rosa para dormir e sentia o coração derreter toda vez. A padaria continuou indo bem. Contrataram mais gente para a Eleanor poder ficar mais com a Rosa. Caleb continuava fazendo pontes, mas agora tinha um motivo mais fundo para o trabalho. Estava construindo um futuro para a filha. Uma tarde, enquanto Rosa dormia no berço, Eleanor e Caleb sentaram na varanda com café, olhando os girassóis balançando no vento. Alguma vez... Você imaginou que chegaríamos aqui? Perguntou Eleanor. Nunca. Caleb pegou a mão dela. Aquela noite na beira do rio, quando te achei chorando, nunca imaginei que íamos acabar aqui, com uma casa, um bebê, uma vida. Eu também não. Você é feliz? Eleanor pensou na pergunta. Pensou em toda a dor que passou, todas as perdas, todo o julgamento e a luta. E depois pensou neste momento, nesta casa, neste homem, nesta bebê dormindo lá dentro. Sim, disse ela apenas. Sou feliz. E era verdade. Era profunda, totalmente feliz de um jeito que nunca achou que seria possível. Anos passaram. Rosa cresceu, virando uma menina curiosa e alegre. A padaria aumentou ainda mais. Caleb virou o engenheiro-chefe da ferrovia. A casa perto do rio encheu de risada e vida. Um dia de verão, quando Rosa tinha 5 anos, resolveram fazer um piquenique na beira do rio. Era o mesmo rio onde Eleanor e Caleb se conheceram, anos atrás em Riacho Seco, embora este fosse um pedaço diferente, mais calmo. Estenderam uma manta debaixo de um salgueiro. Rosa correu para a água, os pezinhos espirrando nas beirinhas rasas. Eleanor olhava para ela sorrindo. Caleb do lado, com o braço nos ombros dela. Você lembra? Perguntou Caleb suave. Sempre, respondeu Eleanor, sabendo bem do que ele falava. Você estava tão quebrada naquela noite. E você sentou comigo do mesmo jeito. Não podia te deixar sozinha. Eleanor virou para olhar para ele. Esse homem que salvou a vida dela de tantos jeitos. Obrigada, disse ela, por não ir embora, por me ver quando ninguém mais via, por me amar quando nem eu mesma me amava. Obrigado por me dar um motivo para ser melhor. Caleb beijou a testa dela, por acreditar em mim quando eu não acreditava. Rosa correu de volta, as mãos cheias de pedras lisas do rio. Olha, mamãe, são tão bonitas. Eleanor pegou as pedras, olhando bem. São lindas, filha. Que nem você, disse Rosa com a verdade simples de criança. Eleanor sentiu lágrimas pinicarem os olhos. Olhou para o Caleb e viu as mesmas lágrimas no rosto dele. Por que vocês estão chorando? Perguntou Rosa, sem entender. Porque somos felizes, explicou Caleb, levantando a filha nos braços. Muito, muito felizes. Ficaram na beira do rio, até o sol começar a sumir, pintando o céu de laranja e roxo. Eleanor guardou uma das pedras que Rosa achou, juntando com seus pequenos tesouros, o pingente de girassol, a primeira carta do Caleb, o anel de casamento que usava agora. Enquanto andavam de volta para casa, Rosa no meio segurando a mão dos dois, Eleanor percebeu uma coisa. A dor do passado não tinha sumido. Provavelmente nunca ia sumir totalmente, mas não dizia mais quem ela era. Não era mais a viúva quebrada na beira do rio. Era Eleanor Moore, esposa, mãe, padeira, sobrevivente, mulher que ama. Era todas essas coisas e mais. Estava inteira. Naquela noite, depois de colocar Rosa para dormir, Eleanor e Caleb sentaram no banco da varanda. Os girassóis brilhavam cor de prata na luz da lua. O ar tinha cheiro de verão e de coisas boas. Vem comigo, disse Eleanor de repente, ficando de pé. Aonde? No rio. Só nós dois. Caminharam em silêncio pelos campos, mãos dadas. Quando chegaram no rio, Eleanor tirou os sapatos e entrou na beirada da água. A água corria de leve, quase um cochicho nas pedras. Aqui foi onde tudo começou, disse ela, olhando a lua no reflexo da água. Na beira de um rio. Eu quebrada. Você gentil.
Dois estranhos que viraram tudo. Caleb entrou na água com ela. E aqui é onde a gente renova nosso trato, disse ele pegando as mãos dela. Não preciso de altar nem de padre. Só preciso de você. Eleanor sentiu o coração crescer. Eu também só preciso de você. Se beijaram ali, no rio, debaixo das estrelas. A água passava pelos calcanhares deles, fria e certa, e Eleanor sentiu algo soltar dentro dela. O último resto de dor, de vergonha, de medo. O rio levou tudo embora, deixando ela limpa, nova, livre. Quando voltaram para casa, Eleanor parou na porta para olhar para trás. Olhou os campos banhados de lua. Olhou o caminho que tinham feito, tanto no chão quanto na vida. Olhou tudo o que tinham aguentado para chegar ali. E sorriu, porque tinham chegado. Contra tudo, contra todos os falatórios, contra toda a dor e perda, tinham chegado. E o lugar onde chegaram era mais bonito do que qualquer um deles tinha imaginado. Caleb apareceu atrás dela, abraçando a cintura dela. Pronta para entrar? Num minuto. Eleanor encostou nele. Só quero guardar isso. Este momento. Este sentimento de paz total. Você vai ter ele amanhã também. E depois de amanhã. E todo dia depois disso. Eu sei. Eleanor virou nos braços dele para olhar para ele. Essa é a parte do milagre. Entraram juntos, fechando a porta de mansinho para não acordar a Rosa. A casa tinha cheiro de lar, pão assado, madeira de cedro, o cheiro suave do Caleb. Eleanor tocou no pingente de girassol uma última vez, antes de botar na cômoda. Não precisava mais de lembranças para pegar com a mão. Estava tatuado no coração dela, nas cicatrizes, em cada fôlego que ela dava. Enquanto se ajeitava na cama do lado do Caleb, ouvindo a respiração dele ficar pesada de sono, Eleanor pensou na mulher que ela foi, a que chorava na beira do rio achando que a vida tinha acabado. Se pudesse falar com aquela mulher agora, o que diria? Você vai sobreviver. Mais que isso, vai florescer. A dor que sente agora é de verdade, mas não é para sempre. Você vai conhecer um homem que vai te ver de verdade, que vai te amar sem poréns. Você vai fazer uma vida mais linda do que consegue imaginar. E um dia vai olhar para trás e agradecer a cada momento difícil que te trouxe aqui, porque todos esses momentos te levaram até ele, até isso, até em casa. Eleanor fechou os olhos com um sorriso nos lábios. O rio continuava correndo lá fora, levando o passado para o mar. E amanhã, quando o sol saísse de novo, seria sobre um dia novo, sobre coisas novas, sobre uma mulher que aprendeu que os fins eram só começos disfarçados, e que amor de verdade não era achar alguém perfeito, mas achar alguém imperfeito e ver perfeição no jeito que um segurava o outro.